Tirania de Aço capítulo 1020 As provações de Odin parte ele Berengário acordou com o amanhecer. No entanto, algo estava diferente nesta manhã. Sua mente estava fresca e clara, ao contrário do estado groggy que ele geralmente se encontrava depois de acordar. Normalmente, o homem precisaria de uma xícara de café antes mesmo de pensar em fazer qualquer trabalho. No entanto, neste exato momento, sua mente estava acordada, talvez mais do que nunca em toda sua vida. Depois de se levantar de seu manto de pele, que usara como cobertura na noite anterior, Berengar notou que Brynhildr estava preparando o café da manhã. Enquanto isso, Siva ainda dormia em outro canto da maloca. Seu primeiro instinto foi pregar uma peça na beleza madura, mas no momento em que ele saiu da cama, ela ouviu seus pés tocarem o chão e foi rápida em cumprimentar seu convidado. Já acordou? Venha, coma alguns ovos, linguiça e um copo de leite fresco. Você vai precisar de força para a prova de hoje. Parcialmente desapontado por não poder ser travesso tão cedo pela manhã, Berengário suspirou e fez o que foi instruído e, ao fazê-lo, admitiu a derrota naquele dia em particular. Ele foi rápido em engolir a maior parte dos ovos, linguiça e leite. Imediatamente ficou claro que seu apetite havia aumentado, sem dúvida devido ao renascimento pelo qual seu corpo havia passado. Apesar disso, Brynhildr continuou a alimentar o homem com um sorriso feliz no rosto. Era como se seus depósitos fossem ilimitados, enquanto a mulher graciosamente cozinhava mais e mais porções para Berengário até que ele não sentisse mais a necessidade de comer. Uma vez satisfeito, recostou-se na cadeira e agradeceu a sua anfitriã pela hospitalidade. Foi realmente delicioso. Obrigado por me aturar. Exatamente como Berengário esperava, a mulher foi rápida em inclinar a cabeça e responder com uma resposta humilde. Foi um prazer. Presumindo que você volte vivo do seu julgamento, vou preparar um café da manhã semelhante para você amanhã. Se você tiver algum pedido, pode me dizer quando voltar. Depois de terminar o leite, Berengário colocou um chifre sobre a mesa e exibiu uma expressão confiante enquanto se levantava de seu assento e se dirigia para a porta. Ele deixou para trás uma resposta simples antes de sair da casa comprida. Estou ansioso por isso. Foi somente depois que a figura do homem desapareceu que Siva acordou de seu sono. Ela enxugou os olhos em um ato de exaustão antes de olhar para sua casa, percebendo que Berengar já havia saído. Quando ela percebeu isso, foi como se um raio tivesse atingido a garota, fazendo-a pular da cama e vestir roupas adequadas. Brynhildr apenas sorriu e balançou a cabeça enquanto sua filha saía correndo de casa, e atrás de seu benfeitor, com um pedaço de pão na boca. Quando Se finalmente alcançou Berengar, ele estava no centro da cidade, vestindo nada além de calças de lã ao entrar em uma pequena clareira que era usada para duelos. Desta vez não era Ulfgar, mas a vidente quem anunciava o julgamento. Havia uma expressão estoica no rosto assustadoramente belo da mulher quando ela anunciou o horror que Berengar enfrentaria naquele dia. Berengar Segardisson, você é um conquistador incomparável ao longo da história e, embora tenha lutado na linha de frente da guerra, não usou sua própria força e habilidade para derrotar seus inimigos. Em vez disso, você contou com tecnologia superior e a ajuda de seus aliados para superar seus adversários. Os deuses decidiram dar a você uma competição adequada, com um inimigo do seu passado que uma vez o derrotou em um único combate. Você não estará lutando aqui no reino mortal, mas sim em um plano temporário criado pelo deus Odin para supervisionar seu duelo. Avance e entre no campo de batalha, onde apenas os deuses testemunharão seu julgamento. Depois de dizer isso, Berengário se aproximou do vidente, que colocou 2 dedos em sua testa e, ao fazê-lo, instantaneamente enviou o homem para uma dimensão de bolso. O mundo ao redor de Berengar parecia quase o mesmo de onde ele estava antes, mas ele se viu sozinho com nada além de uma espada em uma mão e um escudo na outra. Justamente quando Berengário estava prestes a procurar seu oponente, uma voz o chamou, uma voz que lhe causou arrepios na espinha. Irmão. Berengário imediatamente se virou e olhou para um outro lado do fosso de duelo, onde, para sua consternação,
testemunhou a visão de um adolescente, que não via há mais de 10 anos. Lambert estava do lado oposto com um olhar cheio de ódio em seus olhos azuis oceânicos. Berengário só conseguiu gaguejar em choque enquanto tentava expressar os pensamentos em sua mente. Eu. Não pode ser. Apesar de lutar para lidar com essa realidade, não havia dúvidas. O menino que existia do outro lado do ringue de dela era seu falecido irmão Lambert, ou devo dizer, o espírito de Lambert. O ódio contido nos olhos do menino era suficiente para devorar galáxias inteiras enquanto ele amaldiçoava os homens que o haviam enviado para as profundezas do inferno. O quê? Você está surpreso em me ver? É a cabeça, não é? Eu sei o que você fez no meu crânio depois que você me matou. Não é só isso. Eu sei tudo o que aconteceu depois que você atirou no meu peito. O inferno tem sido especialmente cruel para mim, pois quando não estou sendo torturado em um lago fervente de sangue, sou forçado a observar o que está acontecendo no plano mortal, especificamente tudo o que meu querido irmão realizou depois que me enviou para o pit. No entanto, agora me foi dada outra chance. Se eu te matar aqui, trocaremos de lugar. Esse é o acordo que Odin fez com Satanás. Você tomará meu lugar como uma alma torturada no reino do diabo, e eu terei uma nova vida. Onde a primeira coisa que farei é estuprar aquela sua cadela ruiva e comer a carne de seus filhos malditos. Venha para mim, irmão, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Berengar nem teve chance de responder ao ódio de Lambert, pois o menino pulou no ringue e desferiu sua espada. Sabendo que estava em jogo, Berengário silenciosamente amaldiçoou Odin em seu coração antes de erguer seu escudo em defesa. Os dois irmãos circularam um ao outro em silêncio por algum tempo antes de Lambert desencadear um ataque com sua espada. Com um golpe angular em direção ao pescoço de seu irmão, o menino tentou desde o início reivindicar a vida de Berengar. Fazia muito tempo desde a última vez que Berengário treinou com uma espada, e ele não sabia praticamente nada sobre como usar um escudo. No entanto, ele fez o possível para refletir o ataque do menino, antes de perfurar seu coração. Mas derrotar um cavaleiro habilidoso foi tão fácil. Berengar só podia se amaldiçoar por abandonar sua esgrima nos últimos anos, enquanto lutava para bloquear ou desviar os golpes que Lambert o atacava. Na verdade, Berengário estava em total desvantagem, pois estava acostumado a treinar com a espada tendo apenas um olho. Agora que sua visão havia sido restaurada, tudo parecia errado. Logo o primeiro sangue foi derramado, quando o corte de Lambert cortou o abdômen de seu irmão, derramando o líquido sanguíneo da vida por toda a grama sob seus pés. Berengar cerrou os dentes enquanto avançava e brandia sua espada na direção do rosto de Lambert com um golpe reverso. Ao fazer isso, ele cortou a bochecha do menino, um ato que só iria agravar ainda mais seu oponente. Percebendo que havia sido descuidado, Lambert reajustou sua posição e atacou com maior intensidade, pois a cada 3 golpes que fazia, passava pelas defesas de Berengar e cortava o homem. Justamente quando Berengário pensou que havia se acostumado com o duelo, um golpe de espada surgiu do nada. Um golpe vertical de uma guarda alta cortou o olho direito de Berengário, exatamente da mesma forma que havia feito tantos anos atrás. Depois de perder a visão do olho direito, pela segunda vez nesta vida, Berengário ficou completamente furioso. Ele olhou para Lambert com seu único olho bom e amaldiçoou o menino, que estava zombando dele de longe. Seu filho da puta. Acabei de consertar a maldita coisa, e ainda assim, pela segunda vez na minha vida, você roubou minha visão. A piada é a sua. Depois que você morreu, tornei-me bastante proficiente na espada com apenas um olho. Agora finalmente posso testar o que aprendi. Como se fosse uma fênix ressurgindo das cinzas, Berengar avançou com zelo recém-descoberto e aumentou a intensidade de seus ataques. Para cada corte ou punhalada que Lambert tentou, Berengar habilmente evitou antes de fornecer um contra-ataque. No final, os dois homens tiveram cortes por todo o corpo e poças de sangue sob os pés. Seus escudos quebraram com o grande volume de golpes que receberam nesta luta. O ódio que existia entre esses dois irmãos não poderia ser enterrado sem que alguém entrasse na sepultura.
Em uma tentativa desesperada de matar seu irmão, Lambert se lançou para frente. No entanto, para sua surpresa, Berengário não tentou evitá-lo. Em vez disso, ele pegou a lâmina em seu estômago antes de agarrar o pulso de Lambert com a mão livre. O menino lutou para se livrar, mas não conseguiu. Afinal, a força de Berengar era superior à sua. Ele olhou horrorizado para o sorriso assassino de seu irmão, antes de sentir a sensação de queimação de aço frio perfurando seu coração. A última coisa que Lambert viu neste plano temporário de existência foi a visão de seu irmão mais velho cuspindo em seu rosto antes de dizer as palavras que menos queria ouvir. Volte para o inferno onde você pertence. Dito isso, Berengar puxou sua espada do coração de Lambert, antes de decapitar o menino quando ele caiu de joelhos. A cabeça decepada do espírito atormentado rolou vários metros à sua frente, junto com o resto do corpo transformado em cinzas, que se desvaneceu com o vento. Não sendo mais capaz de se levantar sozinho, Berengário caiu sobre um joelho, onde ouviu ao longe o som de palmas, seguidas de uma única frase. Bom trabalho. Essa foi a última coisa de que Berengário se lembrou antes de cair no chão completamente inconsciente. Quando ele acordasse no dia seguinte, suas feridas estariam curadas, como se nunca tivessem ocorrido, todas menos uma. O olho direito, que havia sido restaurado durante seu renascimento, não tinha conserto. Felizmente, ele ainda tinha o olho de Horus em sua posse. Tirania de Aço capítulo 1021 As provações de Odin parte ele Berengar acordou no dia seguinte, com o corpo todo dolorido da luta física que havia sofrido no dia anterior. Uma coisa que se tornou imediatamente perceptível foi a completa e absoluta falta de visão em seu olho direito. Ele rapidamente tocou a ferida e notou uma cicatriz quase idêntica à que ele tinha antes do renascimento de seu corpo. Com um suspiro pesado, Berengário saiu da cama e percebeu que estava completamente nu. Em vez de se vestir, como alguém faria logo pela manhã, ele rapidamente vasculhou seus pertences em busca de um item em particular. Após vários momentos de busca, ele encontrou o que procurava. Uma esfera cristalina, cuja cor era dourada. Foi só depois que Berengário olhou para este dispositivo que lhe suspirou de alívio. Sem hesitar, ele puxou sua faca de bota entre seus pertences e lentamente, mas cirurgicamente, removeu seu olho cego, como havia feito durante sua estada no Egito. Uma vez que o soquete estava vazio, ele gentilmente colocou a pedra preciosa dourada em seu lugar, onde rapidamente se transformou em um olho funcional. Com a visão recuperada, Berengário caiu de volta na cama e suspirou mais uma vez enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido no dia anterior. Ele nem teve tempo de processar suas emoções enquanto lutava contra o mesmo irmão que havia matado quase 14 anos antes em mais uma batalha até a morte. O olhar de ódio no rosto de Lambert e as reivindicações do que ele faria se tivesse uma segunda chance na vida. Parece que o inferno transformou o menino em um monstro. Foi só agora que Berengário percebeu que fosse nesta vida, ou na próxima, não haveria chance de reconciliação entre ele e seu irmão, um pensamento que pesava muito em seu coração. Foi enquanto ele estava pensando nisso, que a porta da maloca se abriu, para revelar as figuras de Siv e sua mãe Brynhildr. Eles olharam para o homem nu e seu corpo esculpido por vários segundos antes que ele percebesse o estado que estava em. A jovem imediatamente corou e saiu correndo pela porta, enquanto Brynhildr exibia um sorriso sedutor em seu rosto maduro. Talvez essa fosse a chance que ela procurava, mas a beldade islandesa aproveitou a situação rapidamente. Ela colocou sua cesta de ovos antes de caminhar para o lado de Berengar. Meus deuses, essas são as cicatrizes que sobraram do seu duelo. Elas são tão viris. Aqui. Deixe-me ajudá-lo a se vestir. Embora Berengário quisesse rejeitar a mulher, seu corpo ainda estava dolorido e, portanto, ele acabou ficando sem escolha. Brynhildr fez o possível para ajudar o homem a se vestir com as roupas fornecidas pela aldeia oculta, antes de ajudá-lo a caminhar até a mesa de jantar, onde ela rapidamente preparou o café da manhã. Foi nessa época que se voltou a entrar em sua casa, sem ousar olhar Berengar nos olhos.
Em um momento de curiosidade, Berengário ativou o olho de Horus e usou para examinar os pensamentos e sentimentos gerais que a mãe e a filha tinham em relação a ele. A aura que Sylvia estava apresentando era de constrangimento avassalador, enquanto a que cercava Brynhilda continha uma luxúria intensa. Por fim, Berengar desativou o artefato divino com medo de que, se contemplasse os sentimentos da beleza madura por ele por muito mais tempo, perderia o controle de suas próprias emoções e agiria de uma maneira que de outra forma não deveria. Em pouco tempo, Brynhilda trouxe alguns pratos de comida e os colocou na mesa na frente de sua convidada e filha. Havia um sorriso lascivo no rosto da mulher quando ela agarrou o pulso de Berengário e sussurrou algo sugestivo em seus ouvidos. Eu acredito que prometi cuidar de você se você sobrevivesse ao seu julgamento anterior. Embora Sylvie não ousasse olhar nos olhos de Berengar, ela percebeu que sua mãe estava tentando seduzir o homem e foi rápida em intervir. Mãe, creio que Berengário tem outra prova hoje. Portanto, você deve cozinhar mais alguns ovos e linguiça para que ele tenha energia suficiente para completá-la. Uma expressão de decepção apareceu no rosto de Brynhilda quando ela percebeu que sua própria filha estava, por falta de um termo melhor, bloqueando o pau dela. Ela só pôde suspirar derrotada e voltar para a cozinha, onde preparou outra porção para seu convidado. Depois de comer à vontade, Berengário saiu da maloca sem dizer uma palavra, não querendo se envolver mais com a beleza madura e sua filha pequena. Afinal, a última coisa que precisava era gerar um bastardo nesta terra distante. Quando Berengário entrou na aldeia, ele foi mais uma vez saudado pela vidente, que estava cercada por todo o clã. Havia uma expressão estoica em seu rosto estranhamente belo quando a mulher declarou o próximo julgamento. Desde sua chegada a esta vila, Odin exigiu que você passasse por 3 testes. Embora você possa não ter percebido o significado por trás desses testes, sempre houve um significado oculto por trás deles. Em primeiro lugar, você demonstrou sua coragem e tenacidade lutando contra uma criatura superior em força e tamanho a você mesmo, apenas com seus próprios meios. Em seu segundo julgamento, você corrigiu suas desonras passadas derrotando um homem que deveria tê-lo matado com razão se você não tivesse contado com pequenos truques para sair vitorioso. Ao fazer isso, você provou sua habilidade em combate, algo de que todos os guerreiros deveriam se orgulhar. Agora, para sua terceira e última tentativa, você deixará esta terra escondida e escalará a montanha mais próxima. De lá, você ficará no topo do mundo e contemplará o pedaço de fogo abaixo, onde pulará na poça de magma derretido. Se sua fé for forte, você será levado pela ponte do arco-íris para Valhalla. No entanto, se o seu coração vacilar por um momento, você mergulhará para a morte. Em última análise, depende de você viver ou morrer. Berengar quase se cagou quando soube desse julgamento. Lutar contra um urso polar, lutar contra uma imagem espectral de seu irmão falecido há muito tempo até a morte, eram coisas fáceis de realizar e exigiam a força do corpo, mais do que a da mente. No entanto, ter fé em alguém além de si mesmo e se jogar voluntariamente nas mandíbulas da morte. Esse foi um verdadeiro desafio para o homem. Cada instinto do corpo de Berengário não queria nada mais do que recuar e abandonar essa busca tola. No entanto, ele havia chegado tão longe e o caminho à sua frente estava claro. Se ele tivesse sucesso nessa empreitada, se escolhesse deixar de lado sua lógica e razão e mostrar fé em Odin, ele finalmente aprenderia a resposta de por que ele foi trazido a este mundo e o que os deuses planejaram para ele. Mas a resposta a esta pergunta valeu a sua vida. Berengário ficou algum tempo parado, sem saber se conseguiria ou não dar esse salto de fé. Ou então ele pensou. Na realidade, ele estava subconscientemente caminhando em direção ao topo da montanha enquanto estava perdido em sua própria mente, ponderando os prós e os contras deste julgamento. Quando Berengário finalmente acordou desse estupor, ele estava parado na beira do vulcão. Ele não sabia quantas horas se passaram, ou como ele conseguiu se encontrar naquele exato local. Talvez a jornada em si tenha sido obra dos deuses. No entanto,
Enquanto olhava para o abismo de fogo abaixo de seus pés, seu coração começou a palpitar. Se ele desse um passo para trás desse penhasco, ele falharia no julgamento e nunca seria capaz de aprender sobre o seu propósito nesta vida. No entanto, ele seria capaz de voltar em segurança para sua família e viver o resto de sua vida no luxo final. Não importa o quanto Berengário pensasse sobre isso, se ele desse um passo à frente, certamente cairia para a morte. Era lógico que tal resultado ocorreria. No entanto, em sua mente, ele também sabia que havia muitas coisas neste mundo que desafiavam as leis da física, ou pelo menos sua atual compreensão delas. Ele tinha visto e ouvido com seus próprios olhos e ouvidos as figuras e vozes de seres sobrenaturais. Ele entrou em contato com essas divindades e, em alguns casos, até sentiu sua carne com as próprias mãos. Mesmo que a lógica ditasse que apenas a morte o esperava, como ele poderia desafiar racionalmente o que sabia ser verdade? Os deuses eram reais e guiaram sua jornada neste mundo desde o início. Assim, após cuidadosa consideração, ele deu um passo à frente e permitiu que seu corpo caísse no vulcão ativo. À medida que Berengário caía cada vez mais perto da poça de magma abaixo, sua mente queria mais do que qualquer coisa se amaldiçoar por ser tão tolo, mas um aspecto de seu caráter cuja vontade era indomável estava certo, em sua fé, de que ele não morrer desta prova de fogo. Quando ele estava prestes a fechar os olhos e abraçar sua morte, um arco-íris apareceu na frente dele e levou o homem para longe do poço de fogo que estava apenas alguns milímetros abaixo. Em seu lugar apareceu uma ponte de arco-íris, conhecida como Bifrost, e na outra extremidade dessa ponte havia um grande salão de hidromel, cujo teto era feito de escudos e cujas vigas eram feitas de lanças. Depois de exalar de alívio, Berengar deu um passo para esta ponte de arco-íris e caminhou em direção à entrada de Valhalla, onde Odin e Silmarils aguardam sua chegada. Tirania de Aço capítulo 1022 Uma verdade inesperada. Berengar parou em Bifrost e olhou para longe, onde um grande salão de hidromel estava diante dele. Ele tinha feito isso, ele havia sobrevivido ao final das provações de Odin. Não importa o quanto sua mente lhe dissesse que ele morreria, ele havia entrado em Valhalla com segurança. Sua mente ainda não conseguia acreditar. Cada aspecto de seu personagem estava lutando contra sua fé e, ainda assim, ele de alguma forma engoliu seu orgulho, sua lógica e seu senso de razão e ousou acreditar que Odin, uma figura mítica, uma que ele nunca havia visto antes, o salvaria de sua situação. Enquanto Berengar estava na ponte do arco-íris e caminhava para frente, ele ouviu o som de um cavalo relinchando ao longe, onde ele olhou para suas origens e contemplou um corcel de 8 patas, com um cavaleiro em suas costas. O cavaleiro não era um homem, mas uma bela mulher, talvez mais bonita do que qualquer outro que Berengário já tivesse visto. No entanto, esta mulher era vagamente familiar sob sua máscara. Foi só depois que o cavalo parou na frente de Berengar que o homem reconheceu a beleza madura por quem ela realmente era. Ele só podia ficar ali parado e boquiaberto em descrença quando o nome escapou de seus lábios. Brynhildr. Um sorriso sedutor se formou nos lábios da mulher quando ela agarrou o pulso de Berengar e o puxou para as costas da poderosa besta. Uma vez que ele estava firmemente sentado atrás dela, ela acenou com a cabeça e respondeu em um tom afetuoso. O único e o mesmo. Berengário mal podia acreditar que a mãe de seu jovem guia, e a mulher com quem ele estava flertando nos últimos dias, não era outra senão a própria Valquíria. No entanto, ela não disse mais uma palavra e, em vez disso, agarrou as rédeas, que frearam a boca de Sleipnir e transportaram o Kaiser pela ponte do arco-íris. Berengar passou os braços em volta da cintura da mulher para garantir sua posição e continuou a olhar com admiração enquanto os portões de Valhalla se abriam para revelar uma grande reunião de homens e mulheres que deram as boas-vindas a seu irmão mais novo no salão de Odin. Uma vez lá dentro, Brynhildr desceu do cavalo de 8 patas antes de arrastar Berengar para baixo e apresentar o homem ao líder dos Aesir. Sentado em um trono feito de espadas estava ninguém menos que o próprio deus da guerra de um olho só. Odin sorriu ao testemunhar seu campeão finalmente entrar em seu salão.
Ele estava prestes a se levantar e cumprimentar o homem quando uma tosse terrível o dominou, forçando a divindade a voltar para seu assento. Havia uma expressão de preocupação no belo rosto de Brynhilda, enquanto ela tentava dar um passo à frente, mas seus movimentos foram interrompidos quando Odin levantou uma mão antes de recuperar o equilíbrio e ficar de pé em seus próprios pés. Ele então olhou para a mulher por não apresentar seu mais novo convidado. Bem, você não vai apresentar esse homem? O salão de repente ficou em silêncio enquanto todos esperavam por uma resposta. Como resultado, Brynhilda apresentou nervosamente o homem ajoelhado ao lado dela. Sua Majestade, este é Berengar von Kufstein, também conhecido entre o nosso povo como Berengar Segardisson. O imperador de todos os alemães e o homem que você escolheu para ser seu campeão. Quando a palavra campeão escapou dos lábios da valquíria, um suspiro de choque emergiu da boca de todos os homens e mulheres presentes, seguido por uma variedade de sussurros. Berengar lutou para erguer a cabeça para poder dar uma boa olhada nas feições de Odin. O homem era alto e robusto, com uma grande barba branca, um rosto envelhecido e um tapa-olhos sobre um dos olhos. Para um homem que parecia ter 60 anos, não havia dúvida de que estava em boa forma. Talvez até maior do que o próprio Berengário. Havia um sorriso orgulhoso no rosto do deus quando ele fez uma pergunta a Berengário, uma que ele esperava ouvir a resposta desde que reencarnou pela primeira vez nesta palavra. Berengar Segardisson, ou você prefere que eu o chame pelo seu nome original? Julian Weber, você sabe porque usei uma quantidade considerável de meu poder para arrastá-lo para este mundo. O coração de Berengário começou a palpitar rapidamente ao ouvir esta pergunta feita a ele. A primeira coisa que ele fez foi corrigir o deus, antes de responder honestamente. Esse nome não tem mais nenhum significado para mim. Por favor, Majestade, me chame de Berengário. Quanto à sua pergunta, estou procurando uma resposta há muito tempo. A sala ecoou com o riso, enquanto Odin começou a berrar como um louco. Depois de finalmente se acalmar, respondeu a declaração de Berengário como se os dois fossem velhos amigos. Achei que você ainda teria algum sentimento em relação à sua antiga identidade. Parece que eu estava errado. Berengar, a razão pela qual eu o trouxe a este mundo, foi para foder com aquela putinha do Loki. E que trabalho maravilhoso você fez, valeu a pena o sacrifício. Esta resposta só fez Berengário ter mais perguntas. Essa resposta dificilmente era o que ele esperava e, por causa disso, ele foi rápido em expressar seus pensamentos. Desculpe, eu não entendo. Eu nunca tive nenhuma interação com Loki, até onde eu sei. Odin começou a tossir novamente e levou vários momentos para se acalmar antes de esclarecer melhor o assunto. Oh, não tenha tanta certeza. Você já se perguntou como o Senhor pode ser adorado por seus seguidores como todo-poderoso e onisciente, e ainda deixar tão pouca marca neste mundo? É porque ele não é real. Yahweh, Satanás, Jesus, são todas as identidades que Loki criou para dividir o poder do panteão germânico e causar o caos no mundo. Graças a esse pequeno bastardo, os antigos deuses de todas as religiões perderam seu poder sobre este mundo e todos os outros como ele. Julian Weber, um engenheiro brilhante, que dedicou sua vida a entender como o mundo funciona. Política, guerra, economia, engenharia, esses são apenas alguns dos poucos assuntos que você dominou em sua vida anterior. Você sozinho detinha o conhecimento e as habilidades que eram capazes de construir um poderoso império e derrubar a fé cristã de uma vez por todas. Você desmantelou a Igreja Católica e colocou a Europa sob sua influência direta. Enquanto isso, você promoveu uma cultura de lógica, razão e ciência que inevitavelmente levará à erosão da fé do mundo ocidental no cristianismo, tudo sem que eu precise interferir pessoalmente. Em breve o mundo árabe cairá sob sua influência, ou pelo menos seus descendentes, e eles também terão uma revolução científica, que degradará ainda mais as chamadas religiões abraâmicas deste mundo. No final, a base de poder, que Loki passou um milênio fomentando, entrará em colapso e chegará a nossa hora de recuperar nosso lugar neste mundo. E tudo graças a você. Quando chegar a hora,
A Islândia se tornará um bastião de nossa fé mais uma vez, depois a Escandinávia, e talvez um dia, até mesmo o povo alemão aceitará alguma versão reformada de nossa fé e tradições que acompanham seus métodos científicos de olhando o mundo. Mesmo agora, meu poder está se restaurando rapidamente, e tudo graças a você. Como posso recompensá-lo? Berengar ficou atordoado em silêncio absoluto quando ouviu esta revelação. O Deus cristão no qual ele foi criado para acreditar em sua vida passada, e contra cujos seguidores ele lutou com unhas e dentes nesta vida, era tudo uma mentira. Foi um truque, do trapaceiro mais notório do mundo. Tudo para semear o caos entre os vários panteões do mundo. Nunca em seus sonhos mais loucos ele acreditaria que isso fosse verdade. Então, novamente, essa teoria começou a fazer sentido, quando ele considerou o fato de que era capaz de combater a alma de Lambert, que deveria estar no inferno abraâmico. Porque Yahweh, ou Satanás, concordaria com o pedido de Odin, a menos que fosse um duelo entre dois deuses que se desprezavam e seus peões mortais. Ainda assim, levou algum tempo até que Berengário pudesse aceitar totalmente essa teoria e passar para o assunto mais importante. Um poderoso ser sobrenatural lhe devia um favor, e tudo em que Berengar conseguia pensar era uma coisa. Prometa-me uma coisa, e eu nos considerarei iguais. Odin ergueu a sobrancelha ao ouvir isso, esperando alguma condição pródiga que ele teria que trabalhar por séculos para pagar totalmente. Assim, ele tinha um tom um tanto preocupado em sua voz quando respondeu ao pedido de Berengário. Digo-lhe, enquanto estiver ao meu alcance, prometo atender ao seu pedido. Com um suspiro pesado, Berengário fez seu pedido, meio que esperando que Odin não pudesse atendê-lo. Quando eu finalmente perecer do mundo mortal, e minha família me seguir no vazio, eu quero uma vida após a morte para mim, uma onde minha família e eu possamos viver em paz e serenidade por toda a eternidade. Sem mais guerras, sem mais preocupações, apenas nosso cantinho do céu para vivermos felizes para sempre juntos como uma família. A resposta de Odin foi uma que Berengar não esperava. O homem caiu na gargalhada ao ouvir esse pedido. Era uma coisa tão trivial que ele nem precisou levantar um dedo para cumpri-la. Berengar interpretou isso da maneira errada e instantaneamente ficou preocupado. Ele estava prestes a interrogar ainda mais a divindade quando o homem se acalmou e respondeu: Só isso? Isso é tudo que você quer de mim? Tudo bem, eu posso tornar isso uma realidade com pouco esforço. Você não precisa se preocupar. Quando você morrer, mesmo que não tenha cumprido seu acordo com aquele cara de chacal merda, vou garantir que você e sua família tenham sua própria vida após a morte. Não importa quantas gerações de sua família pereçam neste mundo, eles estarão unidos a você por toda a eternidade. Presumo que você queira sua mãe e seu pai nesta lista como bem, hein? Sem problemas. Pelo que você fez por mim e pela minha espécie, realmente não chega a 1/10 do que devemos a você. Se você pensar em mais alguma coisa no futuro, é só me avisar, e eu farei acontecer. Ao ouvir que seu final mais ideal se tornaria realidade, Berengário sorriu e curvou a cabeça em agradecimento ao Deus de um olho antes de responder-lhe com um tom reverente. Você tem meus agradecimentos, Sua Majestade. Então. E agora? Odin olhou em volta para seu salão, que estava cheio de sussurros sobre o que eles acabaram de ouvir. Depois disso, ele fez um anúncio. Hoje à noite nós festejaremos. Quanto a amanhã, acredito que você ainda tem uma guerra para lutar com os japoneses. Então vou deixar você voltar ao plano mortal. Preste atenção às minhas palavras, Berengar Segardisson. Você deve tratar a imperatriz japonesa com dignidade, mesmo depois de ter conquistado sua vitória, pois aquela cadelinha albina tem uma identidade secreta, e se você acabasse com a vida miserável dela, tenho certeza que você viveria com um forte sentimento de culpa pelo resto de sua vida. Embora Berengário não pudesse entender a que Odin estava se referindo, ele decidiu manter as palavras do deus em mente. Na verdade, até aquele momento, ele nem havia pensado no que faria com Itami depois que a guerra acabasse. No entanto, Odin não teria falado essas palavras a menos que fossem importantes e, portanto, naquele momento,
Berengário decidiu, pelo menos, não executar Ietami depois que ele saísse vitorioso em sua disputa mesquinha. Quanto ao que se seguiu, Berengário faria a festa de sua vida. Tirania de Aço capítulo 1023. Um conto comovente. A festa tinha começado e Berengário era a bela do baile, por assim dizer. No entanto, este não foi um evento sofisticado lançado por um proeminente nobre alemão. Não, esta foi uma celebração entre guerreiros. Aqueles que ganharam o direito de entrar no Valhalla eram poucos e distantes entre si, e ainda assim Berengário estava entre suas fileiras enquanto o elogiavam por suas realizações nesta vida. Com um chifre de drumel em uma mão e uma costeleta de carneiro na outra, Berengário celebrou suas vitórias com os guerreiros de Valhalla. Entre esses homens estavam os maiores guerreiros que o povo germânico já criou: Amenus, Merovech, Ragnar Lothbrok, Harald e muitos outros, todos os quais ficaram ao lado de Berengário e trataram o homem como se ele fosse o maior entre eles. Pois em uma única década, ele criou um império com o qual esses homens só podiam sonhar. Brynhilda derramou hidromel dos úberes de Hérun e continuou a atender todas as necessidades de Berengário, um ato que não passou despercebido pelo deus Odin, que cuidou da festa e da celebração como se fosse um avô orgulhoso. Eventualmente, a divindade Caolha convocou a Valquíria para o seu lado, onde ele rapidamente abordou o assunto. Você se apaixonou pelo meu campeão, não é? As bochechas da bela loira platinada ficaram vermelhas de vergonha enquanto ela desviava o olhar com uma pitada de vergonha. Ela não iria tão longe a ponto de dizer que havia se apaixonado por Berengário, mas definitivamente havia uma intensa atração pelo homem, e um desejo persistente que ela não podia descartar, não importa o quanto tentasse. Essa reação era tudo que Odin precisava ver e, assim, com um suspiro pesado, ele fez outra pergunta sobre o assunto. E sua filha? Como ela se sente sobre sua atração por este homem? Ao ouvir isso, a mente de Brynhilda imediatamente voltou à realidade. Ela baixou a cabeça em respeito antes de responder às palavras do pai de todos. Se parece resistir à ideia. Embora ela admire Berengar, duvido que ela realmente aprovasse meu envolvimento com o homem. Depois do que aconteceu entre seu pai e eu, é duvidoso que ela algum dia confie em um único homem para cumprir esse papel. Uma pitada de preocupação surgiu no rosto de Odin enquanto ele continuava a assistir Berengar se envolver em uma competição de bebida com o Enerjar. Ele balançou a cabeça com a visão antes de redirecionar sua atenção para a Valquíria madura e suas preocupações. Berengar está destinado a ter 5 esposas. Além disso, ele já tem muitas amantes. O número só vai aumentar com o passar dos anos. Embora sua resistência possa ter crescido com o renascimento de seu corpo, você realmente acha que você e sua filha vão receber a atenção que você merece deste homem mortal? Além disso, você é necessário na Islândia. Sem a sua presença, o clã não terá forças para se tornar poderoso o suficiente para dominar toda a ilha. Se você seguisse Berengário de volta à sua terra natal, seria apenas desastroso para as pessoas que o acolheram e lhe mostraram tanta bondade nos últimos anos. Brynhilda mordeu o lábio inferior em frustração ao ouvir essas palavras. O clã oculto não tinha sido nada além de gentil com ela desde que ela começou a viver com eles. O plano de Odin era que eles espalhassem sua cultura e ensinamentos por toda a ilha até que a Islândia fosse um domínio onde a velha fé vivia forte. Como Valquíria, ela desempenhou um papel importante nessa operação. Apesar disso, havia um desejo profundo e oculto no coração de Brynhilda que queria que Berengar fosse o pai que a sua filha nunca teve de verdade. Ela sabia muito bem que ele já tinha várias esposas e amantes, mas que o grande rei da história não tinha. Depois de refletir sobre isso por vários momentos, Brynhilda teve uma ideia, que chocou Odin quando ela deu voz a ela. E se eu convencer Berengar a avasalar a Islândia e nomear nosso filho como rei? Ele tem o poder e a influência para forçar a Vara a concordar com a independência da Islândia, onde ele pode então declarar um protetorado do rei. Assim que for sob seu controle, ele pode trabalhar ativamente para ajudar a restaurar a fé das pessoas nos antigos deuses. Seria uma maneira muito mais segura e rápida de atingir seus objetivos.
Odin ficou surpreso com essa declaração, mas depois de pensar um pouco sobre isso, ele teve que concordar que a proposta tinha algum potencial. Ele refletiu sobre os prós e contras de tal arranjo por algum tempo antes de cair na gargalhada. Parece que você tem mais cérebro do que eu imaginava, garota. Muito bem, se você conseguir convencer Berengar Sigurdsson a concordar com esse acordo, não terei escrúpulos em relação à sua união. Vai agora, o copo do homem está quase vazio. Um largo sorriso se formou no rosto de Brynhildr enquanto ela inclinava a cabeça em agradecimento, antes de deixar o lado de Odin e voltar para Berengar, onde ela foi rapidamente buscar outra bebida para ele. Berengar olhou para a beleza madura, que havia se afastado dele por um tempo, e estava prestes a perguntar sobre ela exatamente o que ela estava fazendo, quando ela agarrou sua mão e o conduziu para outro canto da sala. Uma vez que eles estavam sozinhos, ela suspirou pesadamente antes de revelar seus pensamentos. Acredito que fiz uma promessa a você após seu primeiro julgamento. Se você sobrevivesse aos 3, eu lhe contaria sobre meu relacionamento com o pai de Siv. Se você ainda quiser ouvir, estou mais do que disposto a compartilhar os detalhes com você. Mas devo avisá-lo, não é uma história para os fracos de coração. Berengar olhou cautelosamente para Valquíria, julgando por suas ações e pelo tom de sua voz. Algo havia mudado entre os dois. Eles não eram mais dois adultos flertando por diversão. Em vez disso, ela parecia séria sobre se tornar sua mulher. O homem levou vários segundos para pensar se realmente queria se envolver mais com ela. Afinal, ela já tinha um filho, e se ele tomasse Brynhildr, ainda assim uma valquíria, como uma de suas concubinas, isso significava que ele teria que cuidar de um filho que não era dele. No entanto, quando Berengar pensou sobre isso, ele realmente gostou da companhia da mãe e da filha e sempre poderia casar-se com um de seus filhos, fortalecendo assim sua linhagem com o DNA de uma valquíria. Depois de vários momentos de deliberação interna, Berengar sorriu e agarrou a face delicada da mulher com a palma da mão. Com uma expressão gentil no rosto, ele acenou com a cabeça antes de dar permissão à mulher para continuar. Muito bem, estou ouvindo. Um sorriso amargo formou-se nos lábios de Brynhilda quando ela começou a contar sua triste história. Cerca de 14 anos atrás, quando eu estava buscando a alma de um guerreiro caído, algo aconteceu comigo. Algo que eu prefiro esquecer. Enquanto eu cumpria meus deveres como valquíria, fui atacado por um dos Aceclas de Loki. Tive sorte de ter sobrevivido, mas quando acordei não tinha lembranças de quem eu era antes do ataque. Em vez disso, encontrei-me nu e sozinho em uma terra de gelo. Foi quando Eric me encontrou. Ele foi imediatamente atraído pela minha beleza e fez o papel de um gentil cavalheiro na tentativa de me atrair para sua casa. O que me envergonha dizer que, em meu estado atordoado, fui tolo o suficiente para fazê-lo. Uma vez lá dentro, ele se impôs sobre mim e me fez sua concubina. Algo que eu era impotente para resistir na época. Um ano depois, Siv nasceu e, com seu nascimento, recuperei minhas memórias, junto com meus poderes. A primeira coisa que fiz foi pegar minha filhinha e correr para a aldeia, onde sabia que existia uma entrada para Valhalla. Assim que os aldeões souberam da minha verdadeira identidade, eles fizeram tudo o que puderam para nos sustentar. Eu criei Siv sozinha por quase 10 anos, até que um dia ela simplesmente desapareceu. Ela deixou um bilhete dizendo que sairia em busca do pai. Fiquei arrasada, especialmente porque sabia que ele era um merda. Por 3 anos inteiros, Siv se foi, e eu só podia sentar e imaginar os horrores que ela suportou enquanto morava na casa daquele homem. No entanto, no final, você trouxe minha filhinha de volta para mim, sã e salva. Algo pelo qual sou eternamente grato. Escusado será dizer que Berengário não esperava um cenário tão selvagem e instantaneamente encontrou os punhos cerrados de raiva. Se havia 2 coisas que ele mais odiava neste mundo, eram estupradores e molestadores de crianças. Ele tinha toda a intenção de levar o crânio de Eric como troféu no momento em que ele retornasse ao plano mortal. Vendo quão zangado Berengário havia ficado,
Brynhildr decidiu ajudar a acalmar sua ira da melhor maneira que ela sabia. Aparentemente do nada, a mulher agarrou seu rosto com as duas mãos e o beijou apaixonadamente. Em segundos, o fogo no coração de Berengário se apagou e foi substituído por uma paixão ardente. Uma que não iria embora até que ele fizesse amor com a mulher na frente dele. Que é exatamente o que ele fez. Quando amanheceu no dia seguinte, Berengar e Brynhildr haviam feito amor um total de 13 vezes. Tirania de Aço capítulo 1024 Uma união divina. Quando Berengário acordou no dia seguinte, ele se encontrou mais uma vez no vale escondido onde o clã dos vikings continuava a seguir suas antigas tradições. Ele mentiu nos braços de Brynhildr, que pressionou a cabeça em seu seio robusto. A valquíria ainda estava dormindo e não se atreveu a deixar o homem com quem ela se encontrou entrelaçada em virtude do destino. Uma lembrança brilhou na mente de Berengário, enquanto ele desfrutava dos montes substanciais, mas mácios, que usava como travesseiro. Na noite anterior, ele conversou com Odin, que disse algo que mudou para sempre sua perspectiva sobre a mulher em seus braços e sua filha. Então, Brynhildr contou a você sobre sua história com o reino mortal. Fiquei um pouco surpreso por ela estar tão disposta a ser honesta sobre seu passado. O que ela não sabe é que o trauma que ela sofreu é exatamente a razão pela qual eu me sacrifiquei tanto. Muito para trazê-lo a este mundo. Normalmente, eu teria esperado mais alguns séculos antes que um hospedeiro mais adequado estivesse disponível para o seu espírito habitar. Afinal, o Berengar original deste mundo mau era um candidato viável. De preferência, eu teria esperado meu tempo até depois da iluminação antes de convocá-lo a este mundo. No entanto, as ações de Loki foram tão repreensíveis que me senti compelido a desferir-lhe um golpe mortal o mais rápido possível. Assim, em retaliação por seu ataque a Brynhildr, convoquei você, para que possa desmantelar tudo o que ele construiu neste último milênio. E que trabalho maravilhoso você fez nesse sentido. Enquanto você estava construindo um império e aproveitando sua vida ao máximo, Brynhildr e sua filha estavam sofrendo em um canto remoto do mundo. Você poderia dizer que seus destinos estão interligados? Estou feliz que a mulher tenha superado seu trauma e encontrado um homem que ela ama. Eu dou a vocês dois minha bênção, então não partam o coração dela. Essas palavras se repetiam na mente de Berengário enquanto ele refletia sobre tudo o que havia passado nos últimos 14 anos. Enquanto ele estava pensando sobre esses assuntos, um grito encheu a maloca, que assustou Berengar e fez Brynhildr acordar de seu sono. Mãe, que diabos? Por que Berengário está na sua cama? Você mal conhece o homem. Deitadas na cama estavam as figuras nuas de Berengar e Brynhildr, embora as áreas sensíveis de seus corpos estivessem cobertas por um cobertor de pele de rena. Em frente a eles estava a jovem Sif, que estava furiosa com o que estava testemunhando. A voluptuosa valquíria se levantou da cama e, ao fazê-lo, expôs os seios enquanto enxugava os olhos na tentativa de combater seu estado grogue. O ato fez com que se desviasse o olhar embaraçado. Foi só depois de alguns segundos que Brynhildr percebeu que estava de volta em casa. Quando ela fez isso, ela colocou um sorriso caloroso em seu lindo rosto antes de beijar Berengar nos lábios, enquanto agia como se fosse o cenário mais natural do mundo. Se diga lá ao seu novo pai, o próprio Odin aprovou nossa união. O que significa, no que me diz respeito, agora somos marido e mulher. Berengar ficou atônito ao ouvir esta notícia e olhou para a beleza madura com um olhar incrédulo em seus olhos desiguais. Casado? Desde quando? Porque ninguém contou a ele sobre isso. Foi isso que aquele velho bastardo quis dizer ao dar sua bênção. Neste momento, Berengar só podia imaginar Odin olhando para ele e rindo de seu estado atual. Ele inicialmente pretendia manter Brynhildr e Sif nesta aldeia isolada como um segredo de suas esposas, e visitá-los apenas uma vez a cada 3 meses. No entanto, a julgar pela forma como a valquíria estava agarrada a ele neste exato momento, tal resultado agora parecia um sonho distante. A palavra pai, visivelmente chateou o adolescente, que estava bem ciente de quão grande merda seu pai biológico realmente era. Em sua ingenuidade, ela foi procurar Erik,
Porque sua mãe nunca falaria sobre quem ele era, apenas para se encontrar em um ambiente abusivo. Que ela não tinha chance de escapar. Se não fosse por Berengário, ela provavelmente ainda estaria morando naquele pequeno casebre, comendo das sobras e vestindo roupas velhas e gastas transmitidas por outro membro da família. Assim, depois de ferver por alguns momentos, Sylvie se acalmou, pois começou a questionar o que sua mãe havia feito na noite anterior. Ontem, quando você me disse que iria visitar Valhalla, eu nunca esperei que você traria um homem para casa. Muito menos se casaria na minha ausência. Você conhece esse homem há quanto tempo? 3 dias? 4? Eu só não consigo entender por que você faria uma coisa dessas. Brynhilda não teve vontade de se explicar para a filha. Embora ela não conhecesse os detalhes específicos sobre como seu destino estava ligado a Berengário, ela sentiu a conexão nas profundezas de sua alma desde o momento em que entrou em contato com ele. 4 dias foram mais do que suficientes para ela se apaixonar, especialmente depois de testemunhar até onde o homem estava disposto a ir apenas para provar que era digno de um panteão decadente de divindades muito esquecidas. Brynhilda simplesmente respondeu às perguntas de sua filha com um comentário vago enquanto se vestia na frente de Berengário e Sylvie, que observavam a mulher com várias perguntas em mente. Você só precisa saber que ele e eu estávamos destinados a ficar juntos. Vamos deixar por isso mesmo. Agora, quem quer o café da manhã? Sem esperar por uma resposta, a mulher correu para a área da cozinha da maloca, onde Sylvie foi rápida em segui-la, ao mesmo tempo em que desencadeava uma torrente de perguntas que sua mãe se recusava a responder. Quanto a Berengário, vestiu-se antes de se sentar à mesa, à espera do desejum. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre como lidaria com seu relacionamento com Brynhilda. No que diz respeito à lei alemã, Brynhilda não é minha esposa e só me resta uma vaga, que deve ser reservada para um importante casamento político. No entanto, o relacionamento entre nós certamente não é tão superficial quanto o que tenho com Tleshikitli, Angrani, Plia e Corigin. O que significa que ela provavelmente cairá no mesmo nível de Henrietta. Tipo, ela é minha esposa em tudo, menos no nome. Muito rapidamente, Berengar foi capaz de deduzir onde Brynhilda cairia na hierarquia de seu harém. A única questão que ele não tinha certeza era como suas esposas e amantes reagiriam se ele trouxesse outra mulher para sua casa. Brynhilda percebeu que havia um pouco de desconforto na mente de Berengário em relação à sua recente união e, portanto, quando a mulher colocou a comida na mesa, ela subiu em seu colo e sussurrou algo em seu ouvido. Eu sei que você tem muitas mulheres bonitas ao seu lado. Se minha filha e eu somos um fardo para você, podemos ficar aqui na Islândia. Suas esposas nunca terão que saber sobre nós. Tudo o que peço é que você nos visite algumas vezes por ano. Eu prometo que farei tudo o que puder durante suas visitas para te fazer feliz. O que você acha? Berengário contemplou a beleza madura com uma pitada de choque em seus olhos desiguais. Ele podia dizer pela expressão no lindo rosto de Brynhilda que ela realmente não queria deixar a aldeia para trás, e tinha pensamentos semelhantes a respeito de seu relacionamento. Isso deixou o homem sorrindo enquanto acenava com a cabeça de acordo com as palavras que sua mais nova esposa havia falado. Ao fazer isso, ele livrou a mulher de qualquer preocupação que ela pudesse ter sobre ser arrastada para longe de sua casa. Eu acho que é uma ideia maravilhosa. Eu só tenho uma pergunta. Você é imortal, certo? Então, quando eu finalmente morrer deste mundo, você será capaz de se juntar a mim na vida após a morte? Este comentário fez com que a mulher risse enquanto acenava com a cabeça antes de responder. Sou uma valquíria. É meu trabalho transportar as almas dos valentes mortos para os portões de Valhalla. Você deve saber que tenho os meios para atravessar os vários planos da existência. Não terei problemas em entrar em qualquer pequena fatia de seu Odin cozinha para você e sua família. Quando você e meus filhos finalmente passarem deste mundo, não terei mais nada que me prenda aqui. Naturalmente irei morar com você então. No entanto, também tenho uma pergunta para você. Como você explicará minha existência para seus muitos amantes quando de repente eu aparecer em sua vida após a morte alegando ser sua esposa?
Berengar só podia imaginar a fúria que Lindy teria se mantivesse a existência de Brynhilde em segredo da mulher. Lindy sabia tudo o que havia para saber sobre o seu homem. Todo e qualquer segredo era estritamente tabu em seu relacionamento. Se Lindy descobrisse sobre o pequeno flerte de Berengar na Islândia depois de sua morte, ela provavelmente nunca o perdoaria. Uma eternidade com uma Lindy puta da vida era o pior inferno que Berengar podia imaginar. Isso causou um arrepio na espinha do homem quando ele olhou para sua mais nova esposa e imediatamente decidiu que informaria suas outras esposas sobre a existência dela no momento em que voltasse para casa. Ao ver a nova determinação nos olhos incompatíveis de seu marido, Brynhilde sorriu antes de fazer outra pergunta que atormentava sua mente. Agora que você passou por suas provações e descobriu a razão por trás de sua existência, o que você planeja fazer? Não havia a menor hesitação na voz de Berengário, quando ele envolveu sua noiva com os braços e disse-lhe as palavras que ela mais queria ouvir. Trarei Erika à justiça pelos crimes que cometeu contra você e sua filha. Então, estabelecerei a Islândia como um protetorado sob meu domínio, onde residirei aqui por algum tempo, garantindo que o renascimento da fé germânica seja um processo tranquilo. Só depois de colocar a Islândia neste caminho é que voltarei para casa e, ao fazê-lo, acabarei com meus rivais no Oriente. Mas primeiro, acho que preciso lhe dar um filho. As bochechas da Valquíria ficaram vermelhas quando ela ouviu esse comentário desavergonhado. Quanto a Sil, ela estava comendo quando ouviu as palavras de Berengar. A adolescente quase engasgou com os ovos quando soube que logo ganharia um irmãozinho. A resposta de sua mãe foi ainda mais chocante. Eu não duvido de sua habilidade. Afinal, Frey já há muito tempo te abençoou com a habilidade de conceber um filho como seu filho primogênito com qualquer mulher com quem você divide sua cama. Na verdade, estou ansioso para experimentar esse dom eu mesmo. Siv só pôde responder com desgosto, enquanto se levantava de seu assento e fazia sua refeição fora, não querendo mais olhar para sua mãe e seu comportamento vergonhoso. Terminadas as provas, Berengário pretendia fazer exatamente o que disse que faria. Assim, nos próximos dias, o império de escravos de Erika estava prestes a desmoronar. Tirania de Aço capítulo 1025, desvendando uma vasta conspiração no momento em que Berengar voltou ao mundo mortal de sua visita a Valhalla. Lindy já estava ciente dos pecados de Erika. Quando o capitão Weiss disse que iria informar a inteligência imperial sobre a conspiração que seus homens haviam descoberto acidentalmente, ele não hesitou em fazê-lo. Em minutos, a informação chegou à mesa, que pertencia à Beldade Ruiva, onde ela começou a lançar uma ampla teia para os conspiradores se enredarem. Quaisquer agentes que a Alemanha tivesse incorporado na União de Kalmar receberam uma nova prioridade e tarefa: infiltrar-se na quadrilha de tráfico humano e identificar os conspiradores. Em 4 dias, os agentes da inteligência imperial alemã encontraram pistas com sucesso e começaram a trabalhar no caso. Tudo o que restou para Lindy fazer foi sentar e assistir enquanto seus asseclas destruíam um sindicato de criminosos, que se espalhava pelo norte da Europa. Assim, Lindy estava bastante entediada, pois ela se sentou e esperou por notícias das atividades de seus agentes. Como resultado, ela estava sentada no bar localizado dentro do Palácio Kufstein, onde tomou um coquetel enquanto discutia assuntos familiares com Honoria. Então, como tem sido a vida de aposentadoria para você? Honoria revirou os olhos enquanto bebia de seu próprio coquetel. Ela se aposentou há relativamente pouco tempo da vida de pirata e se dedicou a criar os filhos. Embora a princípio as crianças fossem resistentes a ela, elas haviam aceitado, e ela foi rápida em expressar isso. Criar as crianças não é tão emocionante quanto invadir navios ou caçar nativos. Mas tem seus próprios méritos. A única coisa que direi é que os filhotes de Heráclio cresceram e é um pouco difícil fazer com que as crianças cuidem deles. Um sorriso surgiu no rosto bonito de Lindy enquanto ela balançava a cabeça em concordância. Desde que Honoria chegou a Kufstein, ela tinha aquela águia de estimação anormalmente inteligente ao seu lado.
Heráclio havia construído seu próprio ninho no terreno do palácio e criado seus filhotes para serem os animais de estimação dos filhos de Honoria. No entanto, depois de aprender sobre os deuses e seus familiares, Linde e Honoria começaram a suspeitar da linhagem da águia. Algo que Linde foi rápido em perguntar. Você já se perguntou se Heráclio é descendente do familiar de alguma divindade? Tendo passado bastante tempo com Genseric e seus filhotes, posso dizer com certeza que eles estão um nível acima dos membros normais de sua espécie. Eles são tão amigáveis com os humanos que Berengar até os tirou do zoológico e permitiu que vivessem em nossos jardins. Os jardins de leopardo da casa von Kufstein. É engraçado apenas dizer isso em voz alta. Ainda assim, ter um bando de grandes felinos correndo por aí como se tivessem sido domesticados dá à nossa casa algum tipo de prestígio. Honoria só podia assentir com a cabeça enquanto tomava outro gole de seu coquetel. Ela pensou na pergunta de Linde por algum tempo antes de respondê-la. Olhando para trás em minha vida, estou quase inteiramente certo de que Heráclito é pelo menos descendente de algum familiar de divindade. Embora quem? Eu não tenho ideia. O pássaro é inteligente demais para seu próprio bem. Você disse, um corte acima do resto de sua espécie. O que os torna os melhores animais de estimação para meus filhos. Se ao menos os pirralhos cuidassem deles adequadamente. Uma risadinha escapou dos lábios de Linde quando ela ouviu o último comentário de Honoria. Ela não pôde deixar de expressar seus verdadeiros pensamentos sobre as frustrações da mulher. Estou feliz que seus filhos o perdoaram por seu passado de aventuras. A vida de uma mãe pode não ser tão glamourosa quanto a de um pirata, mas tem suas próprias recompensas. Falando nisso, quando Berengar finalmente voltar para casa, por quê? Você não o convence a lhe dar outro? Já era hora, e não preciso ser rude, mas as concubinas estão alcançando você. Na verdade, de todas as mulheres de Berengário, apenas você e eu não estamos grávidas. Bem, excluindo Corgin, quero dizer, mas ela ainda precisa realmente abraçar sua parte no harém. E você sabe que nosso homem está procurando um novo amante na Islândia. Eu não ficaria surpreso se ele estivesse nos braços de alguma garota loira agora. Você precisa intensificar seu jogo enquanto ainda é jovem e fértil. A princípio, Honoria ficou surpresa com os comentários de Linde, mas quando pensou em seu marido domesticando alguma beleza desconhecida do extremo norte, ela não pôde deixar de morder o lábio de ciúme. Um ato que Linde rapidamente notou. Em vez de discutir sua própria falta de procriação em comparação com as outras mulheres de Berengário, Honoria partiu para a ofensiva e questionou o compromisso de Linde. E você? Não quer outro filho? Ao contrário do que Honoria esperava, havia uma expressão de contentamento no rosto de Linde quando ela balançou a cabeça, antes de negar o desejo de ter outro filho. Eu já tenho 5 dos pequenos correndo por aí. Você pode não saber disso, mas Adele e eu concordamos em desistir depois que nós dois tivermos 5 filhos. É uma forma de preservar a paz entre nós. Eu sugiro que você saiba o mesmo. Afinal, 5 é um número muito bom, você não acha? Os pensamentos de Honoria demoraram-se na ideia por vários segundos. Ela já tinha 3 filhos, mas até ela sentia que não era o suficiente. Afinal, ela estava competindo pelo afeto de Berengário como qualquer outra garota de seu harém. Qual foi o maior indicador do amor do homem? Foi quantos filhos ele gerou com cada uma de suas esposas. Assim, depois de pensar nisso por algum tempo, Honoria concordou com a sugestão de Linde e acenou com a cabeça antes de expressar seus pensamentos. Não tenho dúvidas de que Berengar vai trazer outra mulher para casa, provavelmente uma que tenha metade de sua idade. O que significa apenas que terei outra competidora com quem me preocupar. Estou ficando velho e temo que meu tempo seja limitado. De alguma forma, Yas teve sorte de engravidar, apesar do fato de estar com quase 30 anos agora. No entanto, todos sabemos que esta criança será a última. Então talvez seja hora de tentar novamente. Vou ter que roubar a atenção de Berengar de qualquer jovem idiota que lhe trouxer da Islândia. Linde estava prestes a responder a esta declaração quando um subordinado dela entrou na sala.
Embora ela quisesse continuar essa discussão com a amiga, os assuntos de estado eram de prioridade muito maior. Assim ela suspirou e bebeu o resto de sua bebida antes de bater no ombro de Honoria e se despedir por enquanto. Desculpe, Honoria, mas o trabalho chama, e atualmente estamos no meio de uma investigação muito importante. Desejo-lhe tudo de bom e certifique-se de dar a seus filhos o meu amor. Vejo você mais tarde. Depois de dizer isso, a beldade ruiva passou, deixando Honoria sozinha. A princesa bizantina só podia olhar para a amiga com um olhar de inveja, sabendo muito bem que seu marido a amava acima de tudo. Assim que Linde saiu da sala, ela rapidamente perguntou sobre o motivo dessa interrupção. O que você tem para mim? O agente entregou um dossiê que continha todas as informações coletadas em campo sobre membros de alto escalão da quadrilha de tráfico de pessoas. É pior do que pensávamos inicialmente. Embora tenham se escondido com medo de perseguição, os padres católicos e seus mais fervorosos apoiadores têm escravizado mulheres e crianças da Islândia e as vendido em todo o norte da Europa. Esses conspiradores estão usando os fundos para adquirir armas de funcionários corruptos do exército dinamarquês, armas que vendemos a eles. Eles pretendem derrubar o governo de Alvar e criar alguma forma de teocracia católica dentro das fronteiras da União de Kalmar. Parece que o velho Alvar não foi tão meticuloso em acabar com o catolicismo como disse. Se isso é um ato deliberado de sua parte, ou apenas pura incompetência, ainda não foi verificado. No entanto, nossos agentes estão trabalhando para descobrir quaisquer laços que possam existir entre esses conspiradores e qualquer uma das famílias reais nórdicas. Dê-nos 2 semanas e teremos as identidades e localizações de todos os envolvidos nesta rede de tráfico humano, assim como os responsáveis pela venda de armas aos conspiradores. Com esta atualização, Linde poderia ficar tranquila, sabendo que em breve eles seriam capazes de acabar com esse mal. Como Berengar, ela tinha um forte senso de justiça quando se tratava do abuso de mulheres e crianças, talvez até mais do que o próprio Kaiser. Assim, ela faria de tudo para destruir a vida daqueles que foram responsáveis por tais atos perversos. Bom, continue como planejado. Eu quero saber até onde vai essa conspiração. Use qualquer método que você achar adequado para descobrir a verdade. A agente rapidamente acenou com a cabeça e respondeu afirmativamente antes de retornar ao quartel-general, onde transmitiria as ordens de Linde aos apartamentos apropriados. Quanto a Linde, ela não estava mais com vontade de beber com Honoria e, em vez disso, voltou para seu escritório, onde supervisionava outros assuntos importantes do estado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.